Quantas vezes você já pensou, e se eu pudesse voltar atrás? Com certeza eu teria feito algo diferente. Você já pensou assim? Pois é, muitos pensam assim. Muitos pensam que se pudesse voltar atrás, faria diferente aquilo que fez no passado. Mas será que é possível? A gente pensa dessa forma porque a gente sabe qual foi a atitude que a gente teve no passado, o que nós fizemos lá no passado, qual foi o resultado, e por isso hoje, você acredita, eu acredito que se eu voltasse, eu faria diferente. Mas espera aí, se eu tô pensando hoje que eu faria diferente algo lá no passado, o que me garante que, com a mente que eu tinha naquela época, eu pensaria diferente novamente se eu pudesse voltar? A gente não pensa que quando a gente voltaria, caso a gente pudesse voltar, a gente ainda estaria com a mente que a gente tinha na época que a gente tomou melhor aquela decisão. Então, o que eu costumo falar para os meus clientes? Eu falo o seguinte: não, você não tomaria uma decisão diferente, você tomaria a mesma decisão. E por que você tomaria a mesma decisão? Porque na época que você tomou a decisão que você tomou, que gerou as respostas que geraram, aquele momento foi o momento que você pensou com maior quantidade de raciocínio e de proximidade da certeza que você tinha que poderia dar certo. Na verdade, assim, nós temos os nossos instintos, que muitas vezes fala que vai dar errado, mas na época, para tomar aquela decisão, você não ouviu aquele instinto, por isso que você tomou aquela decisão. Então, se você voltasse no passado, você não voltaria com a mente que você tem hoje. Você teria que voltar e também ter a mentalidade que você tinha na época que você tomou aquela decisão. E com a mesma mentalidade, tomar a decisão que você diz que não faria novamente se fosse hoje e se você pudesse voltar. A grande questão é que a gente acha que pode ir lá na frente, adquirir uma certa maturidade, voltar lá e mudar algumas coisas, Não, gente. A decisão que você tomou, aquilo que você fez no passado, você faria exatamente igual. Por isso que não se deve voltar, Se deve aprender com o passado e não fazer novamente. Porque você foi aquela pessoa com aquela maturidade. Quando você tomou aquela decisão lá no passado, você tinha uma maturidade. Agora você tem outra, por isso que você entende que talvez poderia voltar e mudar. Mas e hoje? Como que estão as decisões erradas que às vezes a gente toma hoje e que lá na frente a gente vai falar assim: poxa, se eu pudesse voltar naquela época, eu também mudaria aquela época. Então vamos pensar no dia de hoje. Quando você toma uma decisão, você toma com maior quantidade de maturidade que você tem, com maior quantidade de pensamentos positivos, de reflexão que você tem para tomar uma decisão em direção a alguma coisa na sua vida. Hoje você está pensando assim porque é o que você pensa que é certo, e aí você vai lá e age. Lá na frente, pode ser que você veja que essa atitude estava errada aqui atrás, mas você só vai conseguir ter esse parâmetro depois que você estiver lá na frente e puder olhar para trás. E aí não vai valer mais, gente? Então, não pense que pelo fato de você hoje estar maduro, você poderia voltar e lá atrás você teria tomado decisões melhores. Não teria, não. Você teria tomado exatamente a decisão que você tomou, porque naquela época era o que você tinha de mais maduro para oferecer dentro daquela escolha, daquela decisão que você precisava tomar.